Vamos lá, então, mais uma vez com o quadro Correspondente Médico. Tudo bem, doutor? Mais Tudo bem, um dia. Elisa. É isso aí, mais um dia. Vamos lá? Vamos lá com muitas perguntas e sempre com a sua participação pela hashtag Correspondente Médico. Eu já começo falando de um assunto que está em alta, porque domingão é dia de ir às urnas, de votar, de eleger os novos representantes que vão tomar decisões aí pelas nossas vidas. E também a gente precisa falar de medida de segurança para as eleições, porque tudo está diferente por causa da Covid, né? Então, os eleitores, os mesários, os funcionários devem estar com máscara, usar álcool em gel, respeitar o distanciamento seguro e não permanecer nas sessões eleitorais depois do voto. Ou seja, para não deixar aquele ambiente cheio de gente, né, e deixar o mais arejado possível. Doutor, a gente já tem visto uma segunda onda na Europa, os casos aumentando também nos Estados Unidos. Mas, independentemente da possibilidade da segunda onda, só com essa primeira que a gente está vivendo ainda, nós já teríamos de ainda nos preocupar bastante. Com uma eleição presencial, a gente tem que ficar bastante atento, hein? Eu acho que agora é o momento em que a gente vai colocar em prática tudo o que a gente tem falado, porque a eleição aqui ela é algo extremamente importante, é obrigatória, a gente precisa comparecer. Então, lembrando de todos esses pontos que são fundamentais, são cruciais no processo de transmissão do coronavírus, todo mundo já sabe como deve se cuidar e como deve se proteger. Mas sempre vale a pena a gente falar mais uma vez, né? O vírus ele tem uma transmissão que acontece pelo ar, é uma transmissão que acaba cometendo o sistema respiratório principalmente, então as medidas clássicas precisam ser tomadas como uma rotina. Distância mínima entre as pessoas, olha só, fonte a própria Justiça Eleitoral, de 1 metro e meio. Não tocar no rosto, muito importante isso aqui, Elisa. É um momento em que a gente vai lidar com um aparelho celular, vai lidar com uma máquina, vai lidar com, sei lá, tem a questão da panfletagem, que a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre isso, então não levar a mão ao rosto, porque lembrando que se você toca no coronavírus e leva nos olhos ou na boca, você faz o contato com a mucosa, então fica fácil a transmissão. Usar álcool em gel em casa, a gente sempre fala, né? Água e sabão acaba sendo melhor e eficiente. Quando você não está em casa, usa álcool em gel. Usa máscara, lembrando que você protege os outros usando máscara e você também tem uma proteção para a sua própria pessoa e evitar o contato com as outras pessoas, como a gente fazia antigamente, né? O aperto de mão caloroso, o abraço, o toque. Infelizmente, agora é um momento que a gente tem que ficar alerta quanto a isso, porque é um momento importante, é um momento que o país pede que isso aconteça. A gente sabe que existem decisões muito importantes que precisam ser tomadas. A gente está falando de quem vai coordenar aí o barco frente a toda essa situação. Tomar conta das nossas vidas, né, nesse quesito. Então, assim, não vamos esquecer isso aqui, gente. É importante, isso aqui faz com que a gente previna e, enfim, se tiver o risco aí de uma segunda onda, não vai ser por conta disso e por mau comportamento. Doutor, você estava aqui narrando cada uma dessas fases e na hora que vê esse aqui, ó, evitar contato com outras pessoas, eu logo lembrei que tem gente que vota a vida inteira no mesmo lugar, que é aquela escola que estudou desde criança, aí quando chega encontra lá o colega da primeira série que não via há 30 anos e logo, ô rapaz, quanto tempo? Só que não neste ano, hein, porque é muito automático que a gente já vai cumprimentar, que saudade, aperta a mão, mas nesse ano a gente vai ter que ser um pouquinho antissocial. Você falou uma coisa muito interessante, Elisa. Tem muita gente que poderia até ter mudado já o lugar onde, o colégio onde vai fazer. E não muda. Não muda, porque gosta de ficar perto e de alguma forma acaba encontrando pessoas. Isso é muito bom, né? Em termos de relacionamento, de significado para o cérebro e tudo mais. Enfim, se isso não for te atrapalhar e você puder votar e cumprir o seu dever, tá tudo ok. Mas dessa vez, realmente, Elisa, eu acho que assim, a conversa vai ter que ser um pouco distante, não vai ser como aconteceu na última, em que as pessoas podem se tocar, abraçar e, enfim, transbordar toda aquela saudade através do toque físico. Às vezes encontra a professora, que não vê há 30 anos, aquele carinho, aquele abraço, como se o eleitor ainda fosse uma criança. É um momento gostoso, mas temos de evitá-lo. Elisa, precisa conversar com o olhar. Tem que só imaginar, vai estar todo mundo de máscara, com o olhar. Tem que forçar aqui os olhos, junto com o amigo, para poder demonstrar todo esse amor. Doutor, aqui na Avenida Paulista, por exemplo, é o endereço da CNN em São Paulo. Quando a gente anda, o que tem de gente panfletando é uma loucura. E eu olho isso e penso, peraí, mas num momento de pandemia, em que esse toque, né, eu compartilhar com você algo que eu estou pegando, eu posso transmitir uma doença, como é que a gente vê tanta gente panfletando? De fato, a doença pode ser repassada com essa panfletagem. Na verdade, assim, a panfletagem acaba sendo algo que, desculpa, está fora de moda totalmente, né, e parece totalmente incabido. Além de você provocar a presença de lixo, né, desnecessário, hoje em dia as pessoas têm acesso à informação, conseguem memorizar o texto do seu aparelho celular, essa distribuição de papel e tudo realmente acaba sendo algo que... Estando numa pandemia,
mais ainda, porque é lógico que você pode imaginar que você não sabe a qualidade daquele papel, você não sabe o cuidado que foi tomado em relação àquele, você não sabe se a pessoa que está segurando, de repente, pode estar com coronavírus, tosse ali, está passando para as outras pessoas, enfim, não tem sentido. Por isso que a orientação que fica é a seguinte: não levar a mão ao rosto, prestar atenção nesse momento em que, se você sujou sua mão, tocou a sua mão em alguma coisa, num papel, alguma coisa assim, levou aos olhos, levou à boca, levou em contato com o nariz, existe uma possibilidade de transmissão. Não levar a mão ao rosto, mantê-la sempre baixo aqui. Por isso que a gente vê muito pelas ruas, às vezes os filhos: mãe, você encostou em tal lugar? Mãe, não coça a cabeça agora. Mãe, tente ter esse cuidado, né, com a família, porque, enfim, é o que mais transmite a doença. Eu quero pedir a sua participação e chamar também o próximo assunto, porque a gente vai falar agora de doença autoimune. Você tem alguma doença autoimune? Você convive com alguém que tem? Você tem alguma dúvida? Ou, de repente, você pode contar pra gente, trazer aí o seu relato de como você convive com essa doença. Por que a gente está falando disso? Hashtag correspondente médico, você já sabe pelo Twitter, eu estou lendo por aqui. A gente está falando disso porque uma jovem de 21 anos morreu depois de complicações no fígado. Ela está aparecendo aí, é isso mesmo, 21 anos e morreu por causa de uma doença autoimune. Ela se chama Maria Eduarda Catão, ficou famosa por ser uma princesa do tradicional rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Ela sofria de uma doença autoimune. A morte da jovem, que era estudante de medicina veterinária, provocou, evidentemente, uma comoção nas redes sociais. Doutor, o que é exatamente uma doença autoimune? Elisa, acho que definitivamente a gente está num momento agora que fica fácil de explicar isso. Por quê? Quando a gente fala tanto de vacina, fala tanto da produção de anticorpos para combater um vírus, a gente entende que o organismo, para se proteger do que não é ele produz elementos, proteínas e estratégias para combater um invasor. Quando a gente fala de doença autoimune, você pode imaginar o seguinte: existe anticorpos e imunidade do próprio corpo contra elementos do próprio corpo, como se eles fossem invasores. Então, células, tecidos e até mesmo órgãos podem ser acometidos por isso. É como se existisse, em teoria, um erro de fabricação, a gente pode falar assim, em que você reconhece o seu organismo como sendo um estranho. E os danos, eles podem ser, de fato, muito graves, levando ao sofrimento e até mesmo à morte. Então, é o nosso corpo entendendo que precisa combater algo e, na verdade, ele não consegue combater, porque é autoimune. Então, como é que uma pessoa... Ele reconhece as células do corpo como invasores e produz anticorpos que vão machucar essas células e vão atrapalhar o funcionamento do corpo. Aqui a gente tem uma lista de doenças que certamente eu vou falar um nome, uma ou outra você vai já ter ouvido falar e fazem parte desse tipo de doença. O lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, aquela que provoca dores nas juntas, inflamações, são anticorpos que acabam comprometendo o próprio corpo, como se aquilo fosse algo estranho. Eczema, psoríase, problemas de pele, doença celíaca, a asma, uma doença respiratória, tem um componente autoimune. Não sabia. A tireoidite de Hashimoto, no qual o organismo provoca a produção de anticorpos contra as próprias células da tireoide e, com isso, os próprios hormônios passam por um desbalanço. No início da doença, eles ficam mais altos e dão um quadro clínico referente a isso, e depois ele fica mais baixo. E dentro da área da neurologia, a esclerose múltipla, no qual o próprio organismo acaba sendo alvo dos anticorpos, com lesão do sistema nervoso central, e aqui eu me refiro ao próprio encéfalo e à medula, provocando lesões e alterações como, por exemplo, fraqueza, alteração da sensibilidade do corpo e até mesmo cegueira. Nossa, e como é que alguém pode diagnosticar? Quais exames são feitos? Ou, naturalmente, o corpo já vai dando recados de que alguma coisa não vai bem? Então, existem padrões de manifestação da doença. Vamos pegar, por exemplo, a esclerose múltipla. Uma mulher jovem que, de repente, aparece com um quadro de alteração visual ou então com períodos de fraqueza que são repetitivos. Através do exame de imagem, você consegue comprovar que existe uma lesão no cérebro ou na medula. E através da dosagem de anticorpos e de marcadores de que isso está acontecendo, você então consegue estabelecer o diagnóstico. E não tem jeito, né, Lisa? Se a doença é autoimune, para você conseguir interferir naquela máquina que produz anticorpos contra o próprio corpo, você precisa, na verdade, modular essa produção e modular a resposta inflamatória que a própria lesão é capaz de provocar.
Doutor, mais uma dúvida. Se eu sou filha ou filho de alguém que tem uma doença autoimune, eu tenho chance de desenvolvê-la ou não tem relação, cada corpo é um corpo? Não, tem relação sim. Existe uma relação entre a presença da doença autoimune e a transmissão através dos próprios genes. Algumas doenças isso é mais forte e evidente, outras não são tão evidentes assim, mas existe uma correlação. Tanto é que todo mundo pergunta, né? É possível curar uma doença autoimune? Cura. Cura, você fala, é deixar de existir completamente. Talvez a resposta para isso esteja na medicina, no que se concerne ao tratamento genético e na interferência da existência desses genes e da manifestação dos mesmos, porque a realidade atual é que você controla, você previne os surtos, que geralmente acontecem em surtos. Então, a pessoa, de tempos em tempos, existe uma produção maior de anticorpos e isso acaba produzindo, então, lesão e quadro clínico. E, enfim, você tem que conviver isso de uma forma harmônica e a longo prazo. Minha nossa, quantas mensagens aqui sobre doença autoimune. Doutor, quem tem uma doença autoimune faz parte do grupo de risco para a Covid? De uma certa maneira, sim, porque acaba sendo uma doença crônica e muitas vezes o tratamento dessa doença autoimune envolve a administração de anti-inflamatórios, muitas vezes anti-inflamatórios hormonais, para que essa resposta imunológica ela seja enfraquecida. Porque você não quer que o próprio corpo seja atacado por anticorpos. Então, quando você reduz de uma forma geral essa capacidade, você acaba comprometendo a própria imunidade. E o organismo nem sempre consegue fazer a distinção e, por exemplo, realizar uma defesa. A gente está falando aqui da pandemia do coronavírus, uma defesa para o coronavírus e deixar de atacar o próprio organismo. Pois é, doutor, muitas mensagens chegando aqui, hashtag correspondente médico, tem gente pedindo para a gente falar sobre esclerose múltipla, mas podemos em breve então trazer, ou seja, chama bastante atenção. O Peterson está dizendo que toma um imunossupressor em função de artrite psoriática. Nesse caso, ele deve tomar mais cuidados contra a Covid-19, correto? Ele está afirmando que ele tem que ser ainda mais cuidadoso com a doença. É isso, doutor? É, porque o que acontece? O tratamento implica em reduzir a resposta imunológica. E você reduz de uma forma geral. Você não consegue ser tão seletivo a ponto de, está tomando esse remédio para apenas que a artrite psoriática não se manifeste. De uma forma geral, você puxa tudo para baixo. Então, se você tem uma infecção, a resposta da infecção acaba sendo muito maior. E a artrite, desculpe se só eu não sei, mas a artrite psoriática seria? Tem relação com essas doenças autoimunes e comprometimento das articulações. Certo. Muito bom, gente. Obrigada pelas mensagens que vocês estão mandando. É legal que serve para pautar, inclusive, umas próximas conversas, não é mesmo? Já com essas perguntas de vocês. Olha, o próximo tema é o seguinte, tem um vídeo circulando na internet que emociona demais. É uma senhora com Alzheimer ouvindo música. Você viu esse vídeo, por acaso, nos últimos dias? A gente viu, se emocionou e foi atrás para saber de onde era, quem é essa senhora. A gente até descobriu que esse vídeo, apesar de estar circulando muitíssimo nos últimos dias, não é de agora. Ele é um pouquinho mais antigo, mas é tão comovente que vale a pena mostrar para você e depois contar a história dessa senhora. Vamos ouvir. Extraordinário, hein? Extraordinário. Se só pelas imagens você já conseguiu entender, fica ali um pouquinho explícito que ela está fazendo uma coreografia do Cisne Negro, inclusive. Essa senhora tem Alzheimer, se chama Marta Gonçalves. Ela foi bailarina em Nova York na década de 60. E aí, ao ouvir com os fones de ouvido o Lago dos Cisnes, composição de Tchaikovsky, ela conseguiu se lembrar de todos os movimentos que ela fazia no palco, na época em que dançava. Mas, doutor, ela tem Alzheimer e ela perdeu a memória. Qual a explicação para isso, além de nos emocionar? Elisa,
Vamos pensar o seguinte. Primeiro, existe uma entrada que é a música. E a gente sabe que a música ela acaba sendo a última memória que a gente sabe que as pessoas acabam perdendo, mesmo com a doença de Alzheimer, que tem um caráter progressivo de lesão dos neurônios conforme o tempo vai passando. Ela tendo tido uma vida inteira relacionada com o processo da dança e com a entrega, inclusive profissional, para isso, existem circuitos que ficam memorizados. É como, por exemplo, andar de bicicleta. Uma pessoa, às vezes, fica 20, 30 anos sem andar de bicicleta, bom, sentou na magrela ali, passa a pedalar. Então, você imagina o seguinte, o que está acontecendo no cérebro dela? Através dessa entrada da música, que é uma entrada extremamente poderosa, ela evoca emoções do passado, a gente não sabe até que ponto é uma emoção consciente ou não, e toda a memória de procedimento que é realizada num lugar diferente da memória de quando a gente lembra de fatos, que envolve área motora suplementar, os gânglios da base, que são estruturas cerebrais profundas que fazem a filtragem da nossa vontade de movimentar, e o próprio cerebelo dão como resposta e evasão a essa emoção. Então, por exemplo, ela poderia chorar, como a gente se emocionou aqui. Demais. Porque é um negócio que mexe com a gente. Também, né? Não, e mistura com tudo, né? Eu lembro que eu recebi isso aqui no final de semana do meu pai, então você imagina, você mistura com várias coisas ao mesmo tempo. Mas você percebe que a saída emocional dela foi muito mais do que isso, foi o ato motor. Pois é, a coreografia. E apesar dela estar numa cadeira de rodas, ou enfim, não está conseguindo se movimentar, os braços então tomam conta, o semblante, a face, não sei se você notou. Se você não assistiu, acho que vale a pena voltar e depois assistir de novo, porque realmente é muito bonito. Isso mostra a complexidade do nosso cérebro e como é importante, na verdade, a gente cuidar da nossa parte emocional. Incrível. Ó, e já que você falou sobre assistir de novo, eu quero lembrar que assim que a gente sai do ar, você também pode rever o quadro pela página da CNN no YouTube. Você vai lá, coloca Correspondente Médico, CNN no YouTube. Você consegue assistir e compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque hoje foi tão interessante, principalmente trazendo também essa senhora aqui, uma bailarina da década de 60. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, um prazer estar aqui com você e até breve. Muito bem, este foi mais um emocionante quadro Correspondente Médico.